Tudo bem? Espero que sim. Vamos então para mais um videozinho aula aqui sobre instalações de água fria. Para quem não me conhece, me chamo Samuel João da Silveira e nós vimos então no vídeo anterior, para quem quiser ficar à disposição e olhar, fica à disposição curtir o canal, se inscrever, fique à vontade aí para que possamos aproveitar um pouco mais aí esse período aí para quem está de quarentena, para todos nós aí, né? Então, dimensionamento, tubulações e distribuição de água fria de uma casa completa. Então, fiz passo a passo de uma casa residencial térrea, tá? Como fazer então esse dimensionamento. E comentei que no próximo vídeo eu faria de um apartamento, né? Porque tem algumas coisas, alguns detalhes diferentes ali que precisamos conhecer para não ter dúvida depois quando vocês encararem um prédio, um dimensionamento de um prédio, tá? O primeiro passo é conhecer a instalação, né? Então temos que conhecer o empreendimento. Então peguei esse exemplo aqui, um apartamento, um prédiozinho simples, né? De 3 pavimentos, sendo que cada pavimento tem 4 apartamentos, dois dormitórios na frente e 2 de um dormitório no fundo. E na parte superior ali, como pode ver, uma torre de caixa d'água. Trago aqui a tabela que nós usaremos, né, de equivalência, que eu peguei da Tigre, tá? Então aqui ela já traz para nós o diâmetro nominal. Sua versão inicial era DE, né? Eu teria aqui para ficar DE, para não ter dúvida, né? Com o diâmetro nominal. E aqui então, um exemplo, né? Então foi feito um Rapid, dá de perceber aqui toda a instalação em 3D. Então a parte em azul seria água fria, a verde esgoto e a amarelinho a ventilação, tá? Então lá em cima nós temos 2 caixas d'água, tá? São caixas de 5.000 litros cada uma. E vai ter essa legenda, eu vou reproduzir mais vezes, mas o vermelho, os pontos que vão aparecer são indicações dos pontos, tá? Como vai aparecer depois aqui. Preto, as cotas, e verde a distância entre os pontos. Então aqui nós temos uma planta, né, para ilustrar para vocês que nós precisamos conhecer a planta, porque no caso do prédio eu não vou dimensionar para todos os apartamentos que eu, né, vou ter um trabalho desnecessário. Tá? Então, normalmente escolhe o apartamento mais crítico e aí reproduz o dimensionamento para os demais. Tá? Claro que, se você quiser, você pode reproduzir para todos os andares, que daí a planilha depois começa a se, como é que se diz, se repetir, e aí você poderia, quem sabe, diminuir alguns diâmetros das tubulações, se por acaso não estiver ainda no diâmetro mínimo. Tá? Então, escolheu-se aqui esse apartamento aqui, ó, porque aqui estaria a minha projeção da torre da caixa d'água. E ali eu tenho um banheiro, então o chuveiro lá fica mais distante, né, já que vai ter que sair daqui para lá. E a minha área de serviço nesse lado. Tá? Então o caminho maior vai ser para cá e para lá, ok? Diferentemente desse lado, que seria um pouco menor. Então o primeiro passo é isso. Apartamento mais distante e mais próximo a nível vertical, né? Porque quanto mais próximo a nível vertical da caixa d'água estiver, menor é a diferença de cota, menor vai ser a pressão que eu terei, tá? Vamos lá então. Então aqui eu tenho um isométrico, tá? Nesse caso, o proprietário, né, o cliente escolheu colocar os medidores todos lá no barrilete, todos lá no, né, logo abaixo da caixa d'água, tá? Vai ter uma área técnica ali para que possa ser feito todas as medições, as leituras, ok? Aqui está pintado, né, foi feita uma linha em vermelho para mostrar o caminho do apartamento crítico, tá, que vai ser dimensionado, esse aqui. Ó. Lembrando, como eu já falei, os pontos em vermelho aqui indica os pontos, os trechos. Né, lembra no vídeo anterior que nós precisamos criar um trecho sempre onde tem um T, né, um divisor de água, nós temos um trecho, então aqui eu tenho um, outro, todos eles. Né. Então, só para ilustrar um pouco melhor, né, então aqui eu tenho a caixa d'água, 2 células, tenho aqui o meu registro de esfera e aqui eu tenho um T que eu posso isolar uma ou outra. Tá? Então segue, ó, desce. Aqui então foi feita uma coluna aqui, todos com T, com redução saída lateral a um diâmetro menor. Tá? E aí vai indo para cada barrilete. Tá? Barrilete não, desculpa, para cada medidores. E depois segue, aqui vai ficar então embaixo do telhado, ok? Então vai ficar por baixo do telhado, aqui, ó. E aí depois desce para as paredes, tá? Conforme aqui, ó. Então tá lá o nosso nossas caixas d'água, aqui estão os medidores, ó. Então eles caminham aqui sobre o telhado e depois desce. Cada aprumada aqui vai descer, né, 3 vezes, porque são tubulações que vêm de medidores diferentes. Então desce, vai aqui para esse
Desculpa, esqueci, foi ligar o meu zoom. Vamos ligar ele rapidinho aqui, que vai facilitar a nossa explicação. Então aqui, ó, eu tenho a indicação aqui, ó, minhas três, vindo dos três medidores, ó, e aqui desce, ó. Então aqui eu tenho um, ó, que vem de um, vai para um, depois segue só duas colunas, ó, que desvia, alimenta o outro apartamento, e depois segue uma só, indo para o outro apartamento. Ok? Bom, então, conhecido a instalação, depois de ter feito todo o layout, né, então isso aqui tem que ser feito antes, para que possa ser feito o dimensionamento, vamos seguir. Né? Então já tem tudo em planta, e aí eu começo a colocar os pontos. Ó. Então depois de ter feito todo o isométrico, tudo direitinho, eu vou lançando os pontos. Em cada T eu terei um ponto, ok? A única exceção que eu tenho, nesse exemplo aqui, ó, seria isso aqui, ó, tá? Ó. Ali eu não tenho um ponto. Por quê? Porque, na verdade, aquilo ali é só para poder, como é que se diz? Fazer com que eu consiga trabalhar com as duas caixas d'água ao mesmo tempo. Então, ali vai funcionar como se fosse um T, mas sem divisão de água. Ok? Então, eu só vou considerar ele na minha perda de carga ao longo desse trecho caixa d'água 1. Ok? Então, nesse trecho, eu vou considerar esse T saída lateral vindo para cá. Tá certo? Então, vamos lá. Aqui olhando de cima, né? Então olha só meu caminho seguindo aqui, ó, tá? Estou dimensionando esse em vermelho. Aqui então eu tenho um T, ó. Então aqui eu tenho um T, por isso eu tenho um ponto 12 aqui. Aqui eu tenho outro T, eu tenho um ponto 3, e aí desce, então aqui seria o nosso banheiro, e aqui é a área de serviço. E aqui também, né? Nós temos bem aqui, ó, a nossa cozinha. Tá? Então ali cozinha, né? Aqui segue área de serviço e aqui segue banheiro. Ok? Claro? Então por isso tem esses números aqui definindo os pontos. Tá? Então cada T eu tenho um ponto que vai definir um trecho. Olhando então aqui o isométrico do nosso banheiro, ó, então lá em cima eu mostrei para vocês o 13, ponto 13, segue, desce, então aqui nós temos registro de gaveta, aqui eu tenho um T, que define então um ponto, 13, 15, ficou o trecho, segue para o chuveiro, ok? Trecho 15, chuveiro. Aqui eu tenho um T, e aí vem para cá, ó, T, 16, desce para o vaso, e aqui lavatório. Mesma coisa, máquina lavar, tem um 13 lá em cima, vem, desce, chegando até o meu ponto 14, que é esse T da máquina lavar, daí segue direto 14, tanque, seria outro trecho. Por último, tem um da cozinha, ó, lá em cima tem o meu 12, descendo, passando pelo registro de gaveta, indo direto até a pia. Ok? Então, só para deixar bem claro essa parte aqui, né? Deixa até eu ligar o meu zoom. Então, olha aqui, ó, não se esqueçam, então aqui eu tenho cada número desse, aqui eu tenho um T, eu tenho um trecho. Então eu vou ter um trechinho pequenininho aqui mesmo, ó, desse T até esse T. Se não me engano é 14 centímetros só a distância entre eles, tá? Que vão se reproduzir. Né? Então você pode dizer, é tudo igual? Não, porque a vazão que passa por cada trecho desse é diferente. Ó. Do trecho 1 para o 2, passarão a vazão de 11 apartamentos, porque esse daqui já ficou de fora. Né? Esse aqui já não vai mais ser alimentado nesse trecho aqui. Depois 2, 3, né? Do 2, 3 é menos um apartamento. E assim por diante, até resultar o último, que é o 10, 11. Né? O 10, 11 aqui que vai me alimentar 2 apartamentos. E do 11 eu iria direto para o próximo T. Né? Lá para o meu encontro igual eu tenho aqui. Ok? Então é bem importante entender o que foi feito aqui, ó, tá? E aqui eu tenho as cotas, ó, porque eu preciso saber as cotas. Em função das cotas eu tiro essas distâncias aqui, tá? Então, eu vou tirar essas distâncias, ok? A cota do medidor não faz diferença porque ele está ao longo do trecho, né? Então não tem um trecho 1 ao medidor, tá? Ele vai direto, é o trecho 4 até o ponto 12, se não me engano, fica mais lá para dentro. Ó, ponto 12, ok? Bom, dito isso, né, uma vez conhecido detalhadamente isso aqui, então é muito importante fazer isso bem feito, tá?
Sei que vocês talvez já tenham percebido, mas eu tenho alguns diâmetros diferentes aqui, ó, tá? Porque eu acabo dimensionando daí com um diâmetro menor e na prática, no projeto eu detalho um diâmetro maior aqui em cima, tá? Acaba, né, facilitando até mesmo a execução, o cara não fica trabalhando com conexão menores, enfim, não dá erro de o cara usar um diâmetro menor aqui, mas eu vou dimensionar com esse diâmetro menor aqui, tá certo? Bom, aqui, pessoal, como pode ver, seria já a minha tabela toda resolvida, ok? Quem quiser tirar um print ou esquer aí, né, eu vou até ampliar que talvez ela ficou ruim para visualizar. Aqui. Ó, deixa eu ampliar aqui, ó. Ó, então vou ampliar um pouco esse lado aqui para vocês. Quem quiser pode dar um print, tá? Se quiser conferir um pouco, né? Então aqui pode dar outro print. Aqui outro, ok? E aí depois pode montar, né, com calma essa apresentação, ok? Essa tela, porque senão eu sei que fica bem difícil de visualizar, ok? Mas fique tranquilo, eu não vou continuar a aula por aqui, ó. Eu vou lá para o nosso Excel, ok? Vamos aqui, ó, nosso bom e velho Excel, que aí vai ficar mais fácil para que vocês possam entender alguns detalhezinhos então ali, tá? Eu não vou explicar toda a planilha novamente, né, que nós já fizemos isso nos vídeos anteriores. Então, o primeiro passo, eu preciso conhecer cada trecho, né? Tá aqui, eu defini cada trecho, todos eles aqui, ó. E aí eu preciso agora ver a soma dos pesos. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegando meus equipamentos, né, em cada trecho. Então, 16 lavatório, né? Preciso conhecer o peso dele, né? Não tenho aqui nessa apresentação, então vamos abrir aqui, que nessa daqui eu tenho. Cadê? Aqui, ó. Né? Então, tá ali, ó. Tá? Então, lavatório, cadê o lavatório? Lavatório, aqui, ó, 0,3. Então, eu peso lavatório 0,3. Vaso sanitário com caixa de descarga. Então, venho aqui, bacia sanitária, caixa de descarga. 0,3, está lá em cima, 0,3. Vamos agora para chuveiro, 0,1. Cadê? Chuveiro. Banheiro, bebedouro, chuveiro, duche, chuveiro elétrico, lá, 0,1. Observe que a vazão mínima é 0,1. Ok? E assim eu vou fazer para todos. E vou somando, né, meus trechos. 15, 16. Quem que alimenta o trecho 15 e 16? Né? Preciso conhecer aqui, ó. Tá? Meu trecho 15 e 16. Ó. 15 e 16, esse aqui, ó. Ele alimenta, então, vaso sanitário e lavatório. Então, o peso que vai ter ali é a soma dos dois. Né? Por isso eu tenho 0,6, que é 0,3 mais 0,3. Quem que é o trecho 13, 15? É isso aqui, ó. 13, 15, 13, 15, ó. Alimenta todo o banheiro, então 0,7. E aí eu tenho lá em cima, né? Vamos terminar um apartamento primeiro todo. 0,7. Depois 14, máquina de lavar, né? Então preciso ir lá na minha área de serviço, 14, máquina de lavar, alimenta só a máquina de lavar. 14, tanque, alimenta só o tanque. 14, 13, alimenta os dois, ó. Cadê? 14, 13, 1,7, que alimenta, né, toda a minha área de serviço. 12 pia, vai alimentar só a pia da cozinha, ó, 12 pia. Aí eu pego o peso dele, 0,7, ó. Vamos confirmar isso. Cadê? Pia, tá aqui, ó. Torneira elétrica ou misturador, tá aqui, ó, 0,7. E aí eu vou avançando. 412. Quem é o 412? 412, acredito que é o que alimenta, né, o meu apartamento inteiro. Ó, tá lá, ó. Ó, 412. Ele vai pegar lá daquele T até a minha divisão aqui, ó. Tá? Ó, até ali, ó. Até a minha divisãozinha, tá ali, que vai alimentar aqui primeiramente a minha pia. Ok? Então, esse é o trecho. E alimenta o que então? Ele vai alimentar meu apartamento inteiro, né? O que é meu apartamento inteiro? Olha aqui, ó. É uma pia, 0,7. É uma máquina de lavar roupa, pesa 1. É um tanque, que é 0,7. É um chuveiro, que é 0,1. Um vaso, que é 0,3. E um lavatório, 0,3 também.
Ó, aqui embaixo você pode ver, né, que deu 3,1. Ok? Bom, e aí o que eu faço? Então, olha só, eu já sei que um apartamento, né, é 3,1. Então, aqui eu fiz de baixo para cima. Olha só, esse aqui é aquilo ali vezes 2. Olha só, o trecho 10, 11. Cadê o trecho 10, 11? Ó, 10, 11. Esse aqui é o trecho. Ó. Trecho 10, 11, né? Ele alimenta quem? 2 apartamentos. Ó, 2 apartamentos. Ok? Vou ampliar aqui, ó. Ó, trecho 10, 11, né? Então, essa linha, tubozinho bem pequenininho, que vai alimentar esse e aquele outro. Então, são 2. Ok? Então, e o trecho 9, 10, ele alimenta aqueles dois e alimenta quem mais? Alimenta o outro também, ó. Então, o trecho 9, 10, que seria esse aqui, né? 9, 10. Pega esses dois, esse trecho aqui, né? Ele alimenta quem? Ele vai alimentar esse medidor aqui, pega um apartamento, esse medidor, e vai pegar também 9, 10, né? Então, aqui, esse trecho, esse e esse aqui, ó. Ok? Então, ele alimenta esses 3 apartamentos aqui. Voltando lá. E aí, pessoal, eu vou fazendo para todos. Sempre vai estar adicionando um apartamento mais que ele vai fazendo a leitura. Tá? Até eu chegar na caixa d'água, que eu tenho 37,2, que equivale, vamos ver se está certo isso, 12 vezes 3,1. Ó, 37,2. Ok? Próximo, vazão estimada. Daí aquela boa e velha fórmula, né? 0,3 vezes a raiz de B4. Tá? Então, vamos lá. Ó. Eu reproduzo isso para todos. A única que não bate é quando eu tenho aqui, ó, 0,1 chuveiro. Então, se eu, olha só, até tirei a fórmula. Se eu jogar a fórmula aqui para cá, ó, vai dar 0,09. Só que a vazão mínima para ele, o correto é 0, adotando a norma antiga. Como a norma atual deixa isso aberto, porque leva em consideração que tem aparelhos agora que até consomem, né, que consomem menos, que não precisaria tanta vazão, eu poderia até deixar 0,9 considerando isso, né? Eu poderia especificar então que eu trabalharia com essa vazão, tá? Bom, depois, diâmetro mínimo. Então aqui eu estou trabalhando com aquela fórmula, né? Que Q é V vezes a área, né? Básica lá. E aí eu estou adotando que a minha velocidade, o ideal, seria em torno de 1 metro por segundo. Tá? Estou tentando trabalhar dentro desse limite de velocidade. Lembrando que a norma não diz isso. A norma diz que ela não deixa mais limite definido, né? Inclusive tirou aqueles 3 metros por segundo. Fica a critério do projetista avaliar a situação. Tá? Eu gosto de trabalhar de 1, porque diminui barulho, né? Problemas com conexões, enfim, e fica, né, diminui a perda de carga também. Tá? Mais fácil passar o dimensionamento. Ok? Em determinadas situações, trabalho com velocidade maior. Não vou fazer dessa forma. Por exemplo, se fosse no contrapiso, trabalharia com uma velocidade maior para poder trabalhar com um diâmetro menor na parte, né, que vai distribuindo para as unidades, para os apartamentos, para os pontos de consumo, enquanto estiver no chão, para não ter que subir muito o contrapiso. Ok? Então, aqui meu diâmetro mínimo, né, então dessa fórmula aqui, ó, quem quiser copiar aí, ó, tem alguma dúvida, né? Tá lá, ó, vai ser raiz, daí botei 2 parênteses aqui, 4 vezes CA vezes 0,01. Estou convertendo aqui, tá? O CA é a minha vazão, aqui, ó, dividido, tá? Fechei um parênteses antes e abriu de novo, 1 vezes π, então isso aqui é para escrever o π, né? 3,14, 15, 9 lá, né? 4. Fecha 3 vezes o parente aqui, vezes 1000, tá? Então aqui tem um detalhezinho da unidade, ok? Então olha só, deu 48,3 o diâmetro mínimo. Então o diâmetro interno, que é o que ele está me dizendo, né? Eu teria que trabalhar então com o de 50, tá? Então não estou usando o ábaco, tá, pessoal? Fica a critério de cada um aí. Então estou tentando respeitar essa regra aqui com o diâmetro mínimo, ó. Então 50
Então, o diâmetro nominal sempre é um acima que nós estamos adotando, né, dessa forma. Eu não estou usando o diâmetro interno real, né? Ele é um pouco menor, de forma que eu sei que, no final das contas, eu ainda teria uma pressão maior no final, tá? Então, aqui, ó, 50, 46 eu usei o de 50 interno, 44, então 50, 42, 50, 40, continua sendo 50, 36 de 50, né? Até aqui, pessoal, eu poderia trabalhar com de 40, como vocês podem ver, né? Aqui, ó, esses três, teoricamente, eu poderia usar o diâmetro de 40 interno, tá? Eu não vou usar pelo seguinte, quer ver? Vamos ver onde é que são esses trechos. 8, 9, 9, 10, 10, 11. Olha lá, 8, 9, 9, 10, 10, 11. Então, seria esse trecho, pessoal, olha só. Imagine só o trabalho, eu vou ter que comprar uma barra de cano de 40 para usar aqui. De repente, eu só vou usar isso nessa instalação. Comprar joelho, T diferente, né? Então isso acaba depois complicando um pouco a execução, a compra de material às vezes sai mais caro ainda, tá? Então não vale a pena. Por isso optei por manter tudo 50, ok? Aqui os trechos 4, 12, então deu 25.6, então estou trabalhando com 25 interno. Então aqui deu 25.6, não, 25.9. Então observe que olha só, isso daqui, ó, né? Se for usar, né, a regra de ouro, digamos assim, direto de trabalhar com 1 metro por segundo, aqui não passaria, tá? Mas como a norma me permite, eu não vou, tá, subir e aumentar isso aqui. Tá? Então eu mantenho aqui o 25 interno, 32 comercial, o nominal. E aí, vou seguindo, ó. Caiu aqui para 17.9, mas quando são os aparelhos, pessoal, ó, eu procuro sempre, né, trabalhar com os diâmetros normalmente usados, né? Então tá aqui, ó, que são os diâmetros de 25, tá? Comercial, né, nominal. Para uma obra maior, daí eu teria que fazer uma cotação, enfim, dar uma olhada para ver se o diâmetro de 20, né, se o diâmetro de 20 nominal aceitaria, né, porque eu teria aqui, ó, olha só, princípio, bom, princípio só esse, não, teria esses aqui, ó, né, todos esses daqui, ó, o de 15, né, interno passaria, tá? Mas eu tenho que ver se vale a pena novamente, né, comprar para esses trechos aqui, tá? Então, resumindo, calculo aqui o meu diâmetro mínimo, preencho aqui o interno e o comercial, tá? Avançando, velocidade é uma formulazinha também, né, aquela de Q V vezes a área, então estou fazendo o processo inverso do que eu fiz aqui para descobrir o diâmetro mínimo. Agora estou usando, né, para calcular a velocidade, para poder, que agora estou usando diâmetros arredondados, né, diferente do mínimo que eu tinha colocado, só para certificar que não tem nenhuma velocidade berrante aí, diferente, enfim. Perda de carga unitária. Então essa perda de carga unitária, através de uma fórmula, né, não tenho ela nessa apresentação, mas eu tenho ela aqui. Vamos ver, cadê? Está antes ou depois? Já não me recordo mais. Opa, mas aqui eu devo ter. Cadê? Aqui. Então aqui eu tenho a perda de carga unitária e aqui eu tenho aquela que eu usei para calcular o Q, ó, tá? Então esse J aqui, ó, 0008695, tá lá. Daí aqui eu usei, não usei 00, né? Mas essa expressão aqui para poder trabalhar com as unidades que eu estou trabalhando direto e no final dá corretamente. Reproduzo isso para tudo, ok? Percebo que, olha só, aqui, ó, onde a velocidade estava acima de 1 metro por segundo, como ela ficou bem alta. Diferenças de cotas, então isso aqui seria geométrico, né, pessoal? Só chego lá e vejo direto. Peguei aqui, ó, 16 lavatório. 16 lavatório, cadê? Lavatório, aqui, ó. 16 lavatório? Não, banheiro. 16 lavatório, tá aqui, ó. Como está na horizontal, a diferença de cota é zero. E agora 16 vaso sanitário. Basta eu calcular aqui, né? Minha cota aqui é 60 para 15, dá 45. Então olha ali, ó, 45. Cadê? Vamos conferir. Diferença de cota aqui, ó, no vaso sanitário, 45. No chuveiro, ó, deu menos 1,5. Vamos conferir isso aí. Chuveiro, cadê? 2,10 lá em cima. Aqui nós já tínhamos visto que era 60,
né? 2,10, 60, não tem coisa errada, a diferença de cota, 1,40, 1,50, tá certo, 1,50, né? 2,10 para 60 dá 1,50, aqui ó, diferença de cota 1,50, é negativo por quê? Porque a água precisa subir, né? Então ela está indo contra o fluxo dela natural, ela está perdendo pressão, ela tem que subir, né? Então está contra a gravidade. Então nesse trecho, 15 chuveiro, a diferença de cota vai ser negativa. Acho que é o único ponto que eu tenho, ok? Mesmo procedimento eu faria para todos os itens. Bom, pressão disponível. Daí eu vou ter que explicar esse outro aqui, que eu deixei, não falei nada dele de propósito. Tem até uma observaçãozinha aqui para não me esquecer, que eu considerei 50 centímetros. Por que isso? Vamos aqui para o nosso último slide, que eu tenho aqui. Penúltimo. Olha só aqui, ó. Então eu preciso saber o que eu tenho lá da caixa d'água, tá? E aí, nesse caso, adotou-se aqui uma caixa d'água, tá, da Fortlev, então 5.000 litros, tá? Ela tem esse Hzinho aqui, ó, que eu botei aqui, ó, é 1,63, tá? Então a altura total hídrica dela de água dá 1,63. Claro que sabemos que tem uma diferença aqui no fundo, né, que não é aproveitável, né, no sentido de aproveitar a água, enfim. E aí teríamos que levar em consideração isso aqui, tá? Que deve dar talvez 10 centímetros, talvez 7. Bom, então qual que vai ser a diferença de cota que eu vou considerar desse ponto, tá? Daqui até a minha caixa d'água. Vou considerar o fundo aqui, seria uma possibilidade, tá? Dependendo do entendimento que você tem da norma, você vai concluir isso. Porém, se você considerar só isso, né, você não vai ter pressão praticamente nenhuma ao longo dessa tubulação. Tá? E tu vai ter tanta perda de carga aqui, que a tua pressão aqui vai ser negativa, provavelmente. Como não é isso que ninguém quer. Então, a análise que eu faço? Essa caixa d'água, apesar de estar representada ali uma boia, como pode ver ali, bom, não posso garantir, teria que conhecer, mas ali está indicando que é uma boia normal dessa de água, que se usa direto da rede pública, né, como da Casan. Se esse prédio tiver pressão suficiente, poderia funcionar assim, sem nenhum problema, tá? Ou poderia ter uma boia ali elétrica e você ter uma cisterna embaixo, né, e uma bomba, tá? Então, nas duas situações, se você usar essa boia aqui, né, direto da rede da Casan, sem bomba, a tendência é o nível da caixa d'água, né, sempre ficar aqui em cima, né? Talvez não exato lá, mas talvez um pouquinho mais baixo, mas a tendência é ficar aí, que à medida que vai sendo consumido, a água vai repondo, tá? Então isso é um detalhe. Agora, se eu usar bomba, né? Se eu usar bomba, eu não tenho isso aqui, mas eu vou ter uma boia elétrica, risquinho ali, vou fazer aqui, e aí eu tenho aqui minha boia elétrica. Então essa boia elétrica ela vai, né, mudar a inclinação à medida que essa água vai subindo ou descendo. Então nesse caso vai ser programado para que esse motor não fique também muito tempo ligado e que ele acione, né, não quando a caixa d'água estiver lá na reserva, porque senão de repente faltou energia alguma coisa, tu já fica sem água, tá? Então a minha sugestão é que sempre a boia ligue no mínimo acima, tá? Acima da metade do nível da caixa d'água. Lembrando que estou fazendo aqui um traço, né? Mas teria que ser calculado lá para ver qual que seria a altura média. Se for só em altura geral, seria 80 centímetros de fundo, né? Mas sabemos que geralmente é um tronco de cone isso aqui, então teria que calcular melhor, tá? Então teria que ser isso aqui, ó, tá? Então nesse caso, a bomba deixaria sempre no mínimo esse volume, tá? Minha sugestão. No mínimo a metade do volume da água, né? Ou seja, se eu dimensionei minha caixa d'água para meio-dia, né? Para um dia de reserva, eu teria no mínimo meio-dia, né? Meio-dia de funcionamento de água potável sem a bomba precisar acionar, tá?
essa fica, não é uma sugestão. Nesse caso aqui para dimensionamento, eu vou considerar no mínimo 50 centímetros. Então, estou dimensionando nessa linha vermelha aqui. Ó. Então, eu tenho que especificar, né, no projeto que eu quero no mínimo que fique esse volume de água. Ou seja, a bomba vai ter que ser, no mínimo, acionada quando ficar nesse nível aqui. Tá? Se ficar acima, beleza, ótimo. Mas, no mínimo, eu quero isso aqui. Daí eu garanto que eu sempre vou ter essa pressão hidrostática aqui. Ok? Então, nesse caso, eu vou considerar 50 centímetros mais essa diferença aqui, ó, tá? Que seria esse 36 aqui de altura. 36, não, teria que calcular aqui, ó, né? A minha diferença de cota aqui, ó, 5,70 e 5,34. Ó. Então, eu considerei 0,36 mais 5, 50 centímetros, deu 0,86, ok? Então, a pressão disponível, relembrando, vai ser o quê? Vai ser a diferença de cota vezes 10 para esse trecho aqui. Tá? Eu pego meu comprimento real, que é 2,50. Vou pegar lá no meu projeto, né, que eu vou somando isso aqui, 1 em 10, 1 em 10 é 65, 1 em 10 esse trecho, mais 40, mais 36 centímetros. Então, deu 2,51. Equivalente, daí nesse caso, para facilitar, eu tenho aqui uma outra aba, com os componentes equivalentes. No trecho caixa d'água 1, o que eu tenho lá? Um joelho, T lateral, uma entrada de borda, um registro de gaveta. Onde que eu vejo isso? Aqui, ó. Uma entrada de borda, registro, T e 2 joelhos. Esse T aqui não entra, pessoal. Tá? Só entra depois. Então, seguindo. Daí eu vou lá na minha tabelinha, né? Vou lá na minha tabela aqui, ó. Não nessa daqui. E pego os itens. Ó. Então eu estou trabalhando com diâmetro nominal de 60. Né? Eu tenho lá os joelhos, tá? 3,4. Eu tenho T, saída lateral, 7,6. Eu tenho registro de gaveta, que vai ser o mesmo de esfera. Acho que é o 0,8, né? Ok? E aí eu faço isso para todos os outros. Então, somo, deu 18. Eu venho aqui, preencho. Meu comprimento total é meu equivalente, vai ser o 2,51 mais 18. Quanto que é minha perda de carga na tubulação? Vai ser a perda de carga unitária, está aqui, 0,21, vezes o equivalente, que é 20, deu 4,37. Como não tem um registro de pressão, nem hidrômetro nesse trecho, não vai ter nada no outro, sigo aqui. Minha pressão disponível residual, então, deu 4,23. O mínimo recomendado pela norma, vou botar em vermelho aqui, é de 5 ao longo de qualquer trecho, né? Porém, para essa região ali do barrilete, é aceitável abaixo de 5. Vai depender da altura hidrostática que nós temos ali, descontando as perdas, ok? E esse mesmo procedimento eu sigo, ó. Daí o trecho 1, 2, trecho 1, 2, cadê? 1, 2, está ali, ó. O trecho 1, 2, né, é esse trecho que vai alimentar, então, 11 apartamentos, ou seja, todos menos esse. Então, vamos lá. Isso ali. Daí, o que eu preciso? Diferença de cota, 0,16. Pressão disponível vai ser, então, a minha diferença de cota vezes 10, mais a pressão residual do trecho interior, que é o próprio que está aqui, caixa d'água 1. 2, 3. Mesma coisa. Diferença de cotas vezes 10, mais 5,35, que é a minha pressão do trecho anterior. Nesse caso, coincidiu aqui na sequência, né? 2, 3. Vamos conferir aí, ó. 2, 3. Tá? Segundo T ao terceiro T. Coincidiu porque está na mesma sequência. E isso vai coincidir com os demais aqui, tá? Que estão todos na mesma sequência. E aí eu repito o procedimento. Ok?
E assim eu consigo então determinar a pressão disponível e a pressão residual assim que eu termino o procedimento aqui dessa linha. Aqui nós temos 412, que é o trecho que tem o hidrômetro, se não falha a memória, 4 e o 12, ok? 4 e 12 ali, ó. Então aqui nós temos o nosso hidrômetro, né? Tá lá. E a fórmula que eu usei é essa daqui, ó. Vem em relação à vazão, ó. Eu também não tenho ali, mas eu tenho pressão, tá aqui, ó. Então a perda de carga dos hidrômetros, a diferença de pressão, então é 36 vezes Q, que é a vazão que nós temos, ao quadrado, dividido pela vazão máxima, ao quadrado. Que no nosso caso, o diâmetro nominal é 32, que passa a ser 10. Tá? Ok. Então, olha só, nós temos ali, ó, C15, que é a nossa vazão, é para ser, ó, lá a vazão estimada, vezes 36, tudo isso ao quadrado, dividido por 10 ao quadrado, que é o fato no diâmetro, 32. E a perda de carga total vai ser tubulação mais outros, somando os dois aqui, ó. Tá? Então eu somo esses dois, e aí eu vou ter esse aqui, ó. Ok? Essa é a minha perda de carga. E a pressão disponível vai ser a minha pressão disponível inicial, menos a perda de carga, essa vai ser minha residual. E aí eu repito para todos os outros. E aqui eu tenho o chuveiro, né? Que é a nossa pressão, perda de carga, é isso aqui, ó. Delta HS, KS vezes 8 vezes 10 na sexta, que é o quadrado, e π ao quadrado vezes d na quarta. Nosso diâmetro nominal é 25, então o nosso KS é 32. Então, está lá, ó. 32 está lá, ó. 32 que é o nosso QS. Vezes 8, 10 na 6, vezes C, 23 ao quadrado, que é a nossa vazão. Com isso nós matamos a perda de carga da pressão do chuveiro, né? Conseguimos calcular e conseguimos fechar todo o restante, ó. Aqui eu tenho, né, para facilitar, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz comprimento equivalente separado, ó, para todos eles, ó. Tá? Então todos eles eu tenho comprimento equivalente, ó. Vamos pegar um outro exemplo aqui para facilitar, ó. Então esses trechos, ó, 1, 2, 2, 3, eles vão se repetir, ó. Um trecho, olha lá, ó. Diâmetro nominal de 60, olha só, eu só tenho T direto, né? Eu só tenho, cadê outra aqui? Que eu devo ter ela aqui, ó. Eu só tenho, lá é 60, né? Tá aqui, ó. T de passagem direta, 2.3, ó. Só tenho ele, ó. Todos eles são iguais. Vê como fica fácil daí fazer, né? Só acha, vai dar muito trabalho no apartamento. Não é tão complicado assim, ok? E aí eu montei uma tabelinha assim, que fica mais fácil para visualizar, para somar, né? E aí tu consegue visualizar todas as conexões também que tu estás levando em consideração, né? Que já tens, tu já consegue pegar fácil. Vou pegar outro trecho aqui, ó. Mas é tudo tranquilo, né? Não tem. Vou pegar outro exemplo aqui então do. Aqui, ó. Pegar o 13, 14, ó. Então tem um T, saída lateral, um joelho, 2 joelhos. Aquele outro T não entra aqui. Ele vai ser no trecho 14, tanque aqui. Ok? Então vamos conferir, ó. 13, 14, eu tenho um T e 2 joelhos. Então vamos lá, trecho 13, 14. Tá aqui, ó. 2 joelhos, por isso está 2.5 lá, multiplicando. Ok? E mais o que? Um T de saída lateral e o registro de gaveta. Não podemos esquecer. Tá? Bom, isso vai se repetir para tudo, pessoal. Não adianta eu ficar aqui tomando muito tempo de vocês, repetindo tudo isso aí. Tá? O bacana é que tu usando daquele formato, olha só olha como fica tranquilo aqui depois, ó. Comprimento equivalente, olha só. Ele é o real mais o comprimento equivalente que tu calculou lá, ó. Daí tu puxa a fórmula, né? Ó, para quem não sabe fazer, né? Aqui, ó, é igual ao real mais comprimento equivalente aqui, ó. Minha caixa, cadê? Ó, caixa 1, tá lá, 18, ok? Daí é só reproduzir isso para todos, ó. Vou apagar aqui, ó. Mas, ó, clique, 2 cliques, já foi para todos.
E aí eu consigo alterar aqui, né, de forma que eu visualizo aqui corretamente e altera lá automaticamente. Por exemplo, eu tenho esse trecho 13, 14, que eu deixei destaque aqui, ó, que está aqui, ele está com um diâmetro de 32. Né? Se vocês observarem, né, 32, a velocidade dele, cadê? 13, 14, 13, 14, aqui, ó. Eu estou com a velocidade aqui até um pouco baixa, 0,8, né? Então, deixa eu ver onde é que é esse 13 e 14, vamos visualizar melhor aqui, ó. É esse trecho aqui, ó. Olha lá, ó. Como podem ver, aqui está com um diâmetro maior aqui em cima, né? Então, nós vamos trabalhar com tudo isso aqui, ó. Cadê? 13, 14, né? 13, 14. Aqui, ó. Com um diâmetro nominal de 32, né? Então, esse registro de gaveta já teria que ser um diâmetro maior, né? Normalmente a gente trabalha com de 25, que usa a conexão 3/4, tá? Então, eu poderia tentar diminuir esse diâmetro aqui, ó. Passar aqui, em vez de ser 32 nominal, seria 25 e aqui 20, tá? A velocidade passou de 1? Passou, tudo bem, né? Como disse, a norma permite. Daí você pode dizer, então já sai o resultado automático? Não, não sai o resultado automático, tá? Por quê? Porque o nosso comprimento, né? O nosso comprimento equivalente, tá? Vou botar aqui outra coisinha aqui, ó, né? Precisa ser alterado, porque mudou o diâmetro, né? 13, 14, cadê? Mudou o diâmetro. Então agora aqui, né? Eu já alterei o nominal 25, tá? É uma fórmula automática. Mas esses valores aqui, ó, serão diferentes. Então, quanto é que fica agora um joelho, tem dois aqui de 90, por um diâmetro nominal de 25? Então, vem aqui, ó, 25 é 1,2, né? Agora um pouco menor. Então, isso é igual a 2 vezes 1,2. Quanto fica um T lateral? Né? T saída lateral de 25, agora 2,4. Quanto fica um registro de esfera ou gaveta? 25, está lá, 0,2. Então, aqui seria 0,2, ok? Automaticamente, né, usando minha planilha aqui, esse valor aqui já corrigiu e todo o restante corrigiu. E olha só a pressão, quanto é que ficou? 21,49. Esse trecho aí vai afetar quais trechos? Ó, preciso conhecer. Ó. Então, 13, 14 vai afetar o 14 máquina naval e o 14 tanque. Então, eu vou conferir para ver se tem algum problema lá. Ó. Esse aqui é o 14 máquina naval e o 14 tanque na sequência. Ó. Olha só como eles estão bem servidos, né, de pressão. Então não teria problema nenhum, né, em eu alterar isso daqui, ok? Mudar isso aqui para 20, né, fazendo com que ele saia daquela minha regra de ouro, digamos que seria até 1 metros por segundo. Ok, pessoal? Então, em princípio, era isso. Não vou querer